que gostariam de ter energia na casa. Pode ser que você esteja agoniado para pagar o cartão de crédito. Tem pessoas que nunca terão cartão de crédito. Pode ser que você esteja com dor de cabeça. Existem pessoas que estão morrendo com câncer. Louve a Deus, porque as coisas acontecem em nossas vidas por dois motivos: pela permissão dele e pela vontade. E quando as coisas acontecem em nossas vidas pela vontade permissiva, ou seja, coisas que não são boas para nós, mas ele permite que aconteça, assim como ele permitiu com Jó, é para o nosso crescimento, é para o nosso fortalecimento. E quando você atravessar esse vale do Jaboque, assim como Jacó atravessou, Apocalipse inclusive fala sobre uma grande angústia, assim como de Jacó, não é? Quando você atravessar essa angústia, Deus entregará para você a vitória. Portanto, sabendo que quem está com Deus já é vitorioso antes de a batalha terminar, louve a Deus já agradecendo a vitória que Ele vai te entregar. Amém? Então veja, vamos agora para o Apocalipse 6 e 7, queridos. Irmãos, tem algum problema? Isso aqui, a oratória, a técnica da oratória diz que não pode fazer. Mas tem algum problema da gente avançar um pouquinho no tempo? Tem? Tem ou não? Tá tudo bem, né? Eu me lembro de uma igreja, tem muito tempo, que eles fizeram a comissão deles para que o culto começasse às 18 horas de domingo, igreja adventista, para dar tempo dos irmãos assistirem o Fantástico. Vamos aqui assistir a história através das profecias, tá bom? Apocalipse no capítulo 6, o bloco 2, 6 e 7, o que aparece aqui? Ao tomar o livro, o cordeiro começa a abrir os selos, a história é desdobrada sobre o comando de Deus. Cada selo revela uma fase da luta entre o bem e o mal, mostrando o avanço do evangelho e as reações das trevas e o clamor por justiça. O capítulo 7 é um interlúdio. Deus interrompe a visão para mostrar a segurança de seu povo antes do clímax do juízo. O cordeiro não apenas abre a história, mas garante a proteção dos seus filhos em meio aos conflitos. Isso aqui é uma introdução para o capítulo 6 e 7. Aqui, queridos, é um resumo de questões que eu levei um tempo para aprender. Eu sempre gostei de estudar profecias. Como eu falei para vocês na semana passada, eu tive o grande privilégio de ter feito teologia, do primeiro ao quarto, concluí, e lá na faculdade, ao ter contato, é óbvio, né? Você vem com uma bagagem já teológica. Apocalipse é o último ano, a gente estuda a Bíblia lá de Gênesis, é o Apocalipse mesmo, e obviamente por ser Apocalipse o último livro, nós estudamos o último livro, então quando você vem com essa bagagem, você entende. Mas eu tinha muita dificuldade, e é por isso que é muito importante nós estarmos atentos à estrutura, é a de que os eventos que ocorrem em Apocalipse 2 e 3, eles estão muito correlacionados de forma histórica com os eventos de Apocalipse 6 e 7, que são os selos, e também estão relacionados às trombetas. Você enxergando sob essa perspectiva, a metade do livro do Apocalipse está compreendida por você, dentro de uma perspectiva geral, panorâmica, uma visão mais, que eu poderia chamar horizontal, do livro de Apocalipse. Tranquilo, irmão? Próximo. Então perceba, nós temos aqui os 4 primeiros selos. O primeiro selo é o cavalo branco, que representa a pureza e vitória do Evangelho. Quem é a primeira igreja? Éfeso, que representa o que também? Pureza. Daqui a pouco vai aparecer aqui um quadro bem grande. Nós vamos ver aqui 50 pontos relacionados de Apocalipse 2 a 11. Muito interessante. O segundo selo é o cavalo vermelho, que representa perseguição e sangue derramado. A igreja perseguida, lá no começo. O terceiro selo é representado pelo cavalo preto, escassez espiritual
e corrupção da verdade. O quarto selo é representado pelo cavalo amarelo, morte generalizada, resultado do afastamento de Deus. A história da igreja não é aleatória. O evangelho avança mesmo em meio o quê? A crise. Mesmo em meio à crise. O quinto selo, então, nós vamos estudar agora o quinto, o sexto e o sétimo, um pouco mais detalhado. No quinto selo, que está lá em Apocalipse 6, 9 a 11, os mártires clamam: até quando, Senhor? Eles clamam por justiça. Deus então dá a eles vestes brancas, que é um símbolo de aceitação e também de vitória. Fiquem tranquilos, Deus estava falando a eles. Eles estavam clamando por justiça até quando? Mas Deus, ao vestir-lhes de branco, estava dizendo a eles: olha, o que vocês estão falando é correto, é genuíno, eu aceito o clamor de vocês, e eu digo para vocês: confiem em mim, porque a vitória virá. Eles são convidados a descansar até que o número dos seus irmãos sejam completos. O sofrimento do justo, portanto, queridos irmãos, não é esquecido por Deus. Pelo contrário, Ele responde quando? No tempo certo. Deus responde no tempo certo. Eu sei que pode ser difícil para alguém que está sofrendo dizer assim: espera um pouquinho, aguenta um pouquinho, porque é só a pessoa que está passando que sabe. Mas eu quero te dizer aqui, em nome de Jesus, pela fé, aguenta mais um pouquinho, tá bom? Deus, Ele tem cuidado de você. Deus, Ele tem permitido que você chegue até aqui, porque Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano para a sua família. Ele tem um plano, e todos os planos que Deus tem para cada um de nós são planos de paz. São projetos de vitória, são projetos de bênçãos e projeto de vida em abundância. Próximo, o sexto selo. Aparecem então os sinais cósmicos: terremotos, escurecimento do sol e da lua, queda das estrelas. Esses eventos representam o despertar escatológico, ou seja, os últimos eventos antes do juízo final. E lá é dito: quem poderá subsistir? E esses sinais chamam ao arrependimento e o preparo para quê? Para a volta de Jesus. Quando teve a pandemia, eu tenho certeza que você ficou com medo de morrer, sim ou não? É claro que tinha umas pessoas que não estavam nem aí, né? Eu não ando com máscara, não estou nem aí. Vocês conheceram alguém assim? Eu conheci algumas que inclusive morreram. Olha aí, ó. Tá vivo, né, irmão? Graças a Deus. Mas algumas que falavam isso morreram. E o que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas se apegavam muito a Deus. Senhor, eu estou com medo de morrer. Eu lembro que eu ia na casa de uma tia, ela antes, peraí. Aí ela vinha assim com álcool, colocava álcool no pé, coloca não sei aonde e tal, né? Ficamos com medo de morrer. E quem é que não tem medo de morrer? Ninguém quer morrer. E as pessoas se apegavam mais a Deus. Então esses acontecimentos têm como finalidade de nós olharmos para os eventos que acontecem nesse mundo. Quando uma doença chega até nós ou nossa família, quando um tsunami chega em um país, quando um terremoto chega, as pessoas elas buscam olhar mais para Deus. São os princípios das dores, onde Deus permite que nós venhamos a refletir melhor sobre nossas vidas e estar buscando a Ele. Próximo, querido irmão. Então, nós temos o interlúdio, que é a selagem do povo de Deus, antes do sétimo selo. Os 144 mil selados, é um símbolo do povo de Deus plenamente protegido. Aqui há eu não vou ter tempo para fazer isso, eu não vou ter tempo para falar, para nos aprofundarmos aqui, mas os 144 mil, a posição é de que se trata de um número simbólico, não é um número literal, porque algumas pessoas entendem que é literal. Não teremos tempo aqui para nós falarmos especificamente sobre isso, mas ele representa o povo de Deus plenamente protegido. A grande multidão diante do trono onde nós vimos é o resultado final da missão: salvos de todas as nações. Deus enxuga dos olhos toda lágrima, que refere-se à promessa de restauração que Ele disse. A segurança em meio ao juízo
quem está em Cristo está selado e está o quê? Seguro, está protegido. Esse é o símbolo do poder de Deus, quando Ele sela o seu povo. Próximo. E agora nós vamos entrar no terceiro bloco, que é o bloco 3. Vocês conseguiram entender então, queridos, que os selos são eventos históricos? Deu para entender isso? Quando aparecer aqui aquela tabela maior, nós vamos entender com mais tranquilidade. Nós vamos agora entrar no último bloco do nosso sermão, do nosso momento, onde nós iremos estudar as trombetas. As 7 trombetas, elas representam juízos históricos de Deus sobre os ímpios, em resposta às orações dos santos que clamam por justiça. Perceba a linha do tempo. Os eventos que se estendem desde a cruz até a segunda vinda de Cristo e o triunfo do reino nas 7 trombetas representadas. Deus, portanto, queridos, intervém na história para conter o mal, para punir perseguidores e chamar pessoas ao arrependimento. A 7ª trombeta anuncia o fim da história e a vitória de Cristo. Apocalipse 11:15 diz: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. A mensagem, portanto, das trombetas representa de que o juízo é a resposta de Deus ao clamor do seu povo e aponta para a vitória final do reino. Esta é a mensagem das 7 trombetas. Pode passar, querido. Trombetas de 1 a 4. Assim como nós fizemos no estudo dos selos de 1 a 4, nós vamos estudar as trombetas de 1 a 4, que diz assim, está lá no capítulo 8: atinge terra, mar, rios e céus. São os juízos que afetam toda a criação. Na história, representam nessas 4 primeiras trombetas invasões bárbaras, que são povos que viviam na Europa, e o colapso de Roma, ou seja, o Império Romano, o militar, ele acabou, ele se fragmentou. As 4 primeiras trombetas apresentam esse momento. Nós aprendemos que Deus intervém na história para limitar o mal e lembrar ao mundo que Ele é o Senhor. Como nós vimos em Apocalipse 4, o trono de Deus é de onde surgem as decisões da terra. E nós podemos aplicar em nossas vidas, entendendo que os abalos do mundo, eles são chamados ao arrependimento, não apenas tragédia sem sentido. É o exemplo da pandemia. São chamados ao arrependimento, à reflexão a Deus. Esses acontecimentos não acontecem por acontecer. Há um sentido profético, há um sentido de salvação, há um sentido de busca e entrega a Deus. A 5ª trombeta, onde apresenta o primeiro ai, estabelece ali a estrela caída, a abertura do poço e do abismo. Gafanhotos atormentam os homens, eles representam os exércitos árabes e a expansão do islamismo. Dentro de um período de 150 anos, 1299 a 1449, houve invasões que abalaram todo o cristianismo. Esses ataques espirituais e o engano da verdade, Deus, Ele colocou limite. Os selados, eles não seriam feridos. Ou seja, havia ali um povo ao longo da história que foi protegido, porque Deus continua sendo soberano sobre o mal e protege também o seu povo. Já na 6ª trombeta, que é o segundo ai, há um juízo mais severo. 1/3 da humanidade é atingida. Há aqui a ascensão do Império Otomano, que vai de 1453 a 1840, 4 anos antes da profecia, do cumprimento da profecia de Daniel 8,14. A queda de Constantinopla, o domínio muçulmano. Aparece ali 15 dias, que são 391 anos, que se cumprem em 11 de agosto de 1840.
O juízo, portanto, queridos, ele é redentivo, mas muitos, infelizmente, não se arrependeram. Perceba, quando Deus coloca essas situações, não é para punir, porque a punição virá quando Ele voltar, para aqueles que não aceitaram. Esses juízos, eles surgem como um alerta para nós estarmos buscando nos preparar, nos arrepender, nos consagrar e estar diante da presença dEle. Não espere sinais maiores para você se arrepender. O tempo de voltar para Deus é quando, queridos? Agora. O tempo de confiar em Deus é quando, queridos? É agora. Não espere Jesus estar voltando. Ah, Jesus, bem que eu pregava e acreditava que você ia voltar. Não. O tempo de preparação é agora. Então nós temos a última trombeta. O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e Jesus Cristo. A sétima trombeta representa os acontecimentos após 1844 até a volta de Jesus. O templo se abre e a arca da aliança é vista. O que ocorre aqui quando aparece ali em Apocalipse 11, a arca da aliança? O que a arca da aliança representa? Representa o juízo de Deus. Ali estão os 10 mandamentos. Ela ficava no lugar santíssimo, ou seja, Jesus entrou no lugar santíssimo para desenvolver o seu sacerdócio como sumo sacerdote, que era representado no dia da expiação. Nós estamos agora no juízo, estamos em momento de expiação, e a expiação serve para arrependimento, para análise da vida e para mudança de conduta. O juízo recompensa os fiéis e pune os que destroem a terra. A esperança para o povo de Deus é a justiça que triunfa, e a história termina no trono do Cordeiro, que é o único digno de honra, de glória e de louvor. Próximo, eu acho que aí não vai dar para ler. Está vendo? Irmãos, eu até brinquei. Irmãos, isso aqui vocês não vão achar em nenhum livro. Isso aqui é uma compilação que deu um trabalhinho para fazer. Eu até brincava, que eu falava assim: olha, esse material no curso eu vou compartilhar com vocês, de graça, mas essa aqui eu vou cobrar R$300 por pessoa, porque deu trabalho. Nós não vamos aqui conseguir ler, né? Tá pequeno, eu posso compartilhar com os irmãos depois, tá bom? Mas se você perceber, não, eu acho que assim vai piorar. Volta lá rapidão, irmão, de novo. Volta lá, deixa menorzinho que estava aqui. Eu vou explicar aqui as colunas, tá? Para a gente ter uma visão aqui. Aqui nessa primeira coluna é o período histórico, os anos que tem começo e fim, ok? Aqui nessa segunda coluna são as igrejas, Apocalipse 2 e 3. Aqui na terceira coluna são os selos, Apocalipse 6 a 8. Aqui nessa quarta coluna são as trombetas. Aqui nós temos a mensagem central e a aplicação espiritual. Como Éfeso está relacionado ao primeiro selo e ao início de Cristo, do seu ministério sacerdotal. Como Esmirna está fiel na perseguição, que está correlacionado ao segundo selo, que é o cavalo vermelho, perseguição e morte, e assim sucessivamente. O que fica aqui de aprendizado é que essa primeira parte de Apocalipse, ou seja, do 1 ao 11, como eu falei para vocês, ela é subdividida em 3 partes: 2 e 3, 1, 2 e 3, 4 até o 3, o 4 e 5 é o evento na terra, do 6 e 8, e depois do 9 a 11. Ela é dividida em 3 momentos: igrejas, selos e trombetas, que estão correlacionados. Eles acontecem, cada um nas suas perspectivas, mas estão correlacionados entre um e outro, ok? E depois eu compartilho com os irmãos, tá? Vou mandar para o WhatsApp, numa imagem, o irmão compartilha, e vocês veem como aqui se dá essa relação. Próximo. Conclusão. Olha aí, nem avançamos tanto. O trono e o cordeiro, que é Apocalipse 4 e 5, Deus governa a história. O cordeiro é digno de abrir o livro. Selos 6 e 7 revelam a marcha da igreja na história,
e o clamor por justiça. As trombetas, 8 a 11, são os juízos de Deus em resposta às orações dos santos, chamando o quê? Ao arrependimento. A 7ª trombeta proclama o triunfo do reino. O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. A mensagem central, portanto, de tudo aquilo que nós falamos é: a história está nas mãos do Cordeiro e caminha para a vitória do reino. O que isso nos ensina? Nos ensina que nós devemos confiar no governo soberano de Deus e viver preparados para o grande dia. Queridos irmãos, Deus está no controle. E Ele cuida dos mínimos detalhes. Dos mínimos detalhes. Essa semana, quando meu amigo me pediu um dinheiro emprestado, ele foi lá e ainda resgatou na mente de alguém para me mandar um Pix para mim. No outro dia, quando eu estava angustiado com uma situação, eu falei: Senhor, tá bom, não vou mais ficar insistindo nisso. Meia hora depois eu recebi a resposta. Sabe, muitas vezes Ele permite que nós vivamos certas situações para o nosso amadurecimento espiritual. Nessa semana que passou, na escola sabatina, nós estudamos que o povo, ele não confiou em Deus e perdeu uma batalha, não foi? Perdeu uma batalha. Israel era maior que Ai, não era? Mas mesmo assim eles perderam, porque eles não confiaram em Deus, não fizeram da forma como Deus disse. Acã foi lá e trouxe maldição para o povo. Deus poderia muito bem permitir que o povo vencesse, sim ou não, queridos? Mas como Ele iria permitir, se aquela vitória seria baseada em uma desobediência a Ele? Deus estava buscando ensinar o povo: confie em mim. Há 40 anos antes, quando eles saíram do Egito e Deus deu a ele o maná, Deus falava assim: olha, você vai pegar o maná, cada família vai pegar só por um dia. O único dia que vocês vão pegar em dobro vai ser no sexto dia, porque no sábado vocês não vão. Existiam 2 grupos: aqueles que pegavam mais e estragavam, e aqueles que no sábado ainda iam lá ver se tinha, não era isso? Ambos os grupos demonstravam que não estavam confiando em Deus. Se eu perguntar para vocês sobre milagres na vida de Deus, na vida de vocês feita por Deus, eu tenho certeza que cada um de vocês vai dizer: olha, Deus fez uma vez um milagre na minha vida. Pode ter sido grande ou pequeno, mas foi algo que Deus deixou muito claro que foi Ele que atuou, que foi Ele que conduziu, que é Ele que tem conduzido a tua vida. Queridos, nunca duvide do poder, do cuidado e da proteção de Deus. Nunca. Não permita sequer você imaginar que por algum momento quem tem autoridade sobre a sua vida é o inimigo. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Ele chama, aqueles que são chamados segundo o seu. Todas as coisas. É claro que existem coisas que acontecem que Deus não gostaria que existisse. Israel não era para ter passado 40 anos. Se quando Moisés mandou os 12 espias irem espiar a terra e eles tivessem confiado em Deus, eles não passariam 40 anos sofrendo no deserto. Mas Deus não abandonou o povo. Ele deu uma lição de 40 anos. Assim também é conosco. Como um pai que corrige o filho,
Ele diz: eu corrijo aqueles a quem eu amo. Os acontecimentos desse mundo servem para nos mostrar que Ele está no controle e para nos alertar que devemos buscá-lo verdadeiramente e aceitar os desígnios dele em nossas vidas. Eu quero concluir nesse momento com um apelo a cada um de vocês. Eu vou cantar uma música agora. Eu gostaria que nesse apelo você refletisse sobre como até agora na sua vida Deus conduziu você. Como até agora os milagres se manifestaram na sua vida. Que Ele é o digno, que Ele é o Cordeiro e que Ele tem cuidado. Enquanto você ouve essa música e reflete no cuidado de Deus por ti, eu gostaria também que você viesse aqui à frente para nós orarmos, nos consagrarmos a Deus, colocarmos-nos diante dEle, entrarmos na sala do trono, entendemos que Ele tem cuidado de nossas vidas e que o inimigo, quando se levanta, ele só se levanta para cair mais uma vez, porque ele não tem nenhuma autoridade sobre nós, mas sim o Cordeiro. Então, enquanto eu estiver cantando, faça isso, reflita. Se o teu desejo é de demonstrar publicamente a autoridade de Deus e a vontade de Deus na tua vida, vem aqui à frente, ocupe os primeiros espaços e vamos consagrar nossa vida a Deus. João estava chorando, olhando pro céu, procurava por um Salvador, pois ninguém no universo foi digno de abrir o livro de Deus e Senhor. De repente uma voz disse: não chores mais, pois alguém se mostrou vencedor. Então lá no centro, no trono de amor, pude ver o Cordeiro de Deus. E todos cantaram: digno és de honra e louvor. O universo se uniu, louvando ao Senhor. E ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu sou. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Agora abra sua Bíblia e os olhos também. Nós estamos no tempo do fim. Não fique surpreso se hoje Ele voltar pra levar seus filhos pro lar. Não use desculpas de alguém que deixou de buscar salvação no Senhor. Volte agora e peça perdão, aleluia,
haverá salvação. Então cantaremos, digno és de honra e louvor. Subiremos ao lar, louvando ao Senhor. E ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu sou. Responde: eu sou. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Então cantaremos, digno és de honra e louvor. Subiremos ao lar, louvando ao Senhor. E ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu sou. Glórias para sempre, glórias para sempre, glórias para sempre. A quem, irmãos? Ao Cordeiro de Deus. Amém? Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Ele tem cuidado da vida de cada um de nós. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Ele tem cuidado do teu clamor. Ele tem cuidado da tua prece. Ele tem cuidado da tua família. Nunca desconfie do poder de Deus e do cuidado que Ele tem para com todos nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por teu poder. Muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E eu te louvo por isso, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor nos ama mais do que qualquer outra coisa que nós venhamos a fazer, porque nada disso é capaz de nos afastar do teu amor. Fica conosco, nos abençoe. Obrigado pelo alerta. Nos ajude a abrir nossos olhos espirituais mais ainda para ver os acontecimentos desse mundo, não apenas como meros acontecimentos, mas sim como juízos teus, mas acima de tudo com o cuidado que o Senhor tem para conosco e para com todo este mundo.